Começa agora mais um Trip TV, o programa de televisão da Trip aqui na Band. No programa de hoje, o mundo do Mahamudra, a nova onda fitness que mistura vida zen com malhação barra pesada. Mahamudra é um por todos! E todos por um! Você vai conhecer o som de Ava Rocha, filha de Galber Rocha e revelação da música nacional. Você não vai passar de um cara que nunca... Com a ajuda do especialista Marco Proto, vamos explorar um dos mais raros e sublimes fenômenos do planeta, a aurora boreal. Aos 9 anos de idade, ela foi abusada sexualmente. Aos 12, estava num Pan-Americano e aos 17, numa Olimpíada. Para abrir o Trip TV, uma conversa franca e reveladora com a nadadora Joana Maranhão. Com 17 anos eu fui quinta do mundo, né? Fui quinto lugar nos Jogos Olímpicos e eu não tinha a menor noção do que era aquilo. Eu entrei para nadar a final olímpica como eu entrei agora, dando tchauzinho para todo mundo, com um sorriso aqui. E depois vivi tudo e eu ficava assim, eu nunca mais vou fazer esse tempo porque eu nunca mais vou ser feliz como eu fui com 17 anos. Nesse Pan-Americano agora, quando eu fui pro balizamento, um pouco ansiosa, lógico, mas eu estava tão feliz que eu falei assim, a menina de 17 anos está aqui, entendeu? Ela realmente existe. E aí, 11 anos depois, eu consegui baixar essa marca. Eu cheguei em quarto lugar na prova, por 4 centésimos. E ninguém entendeu nada, porque eu estava mais feliz que a menina que ganhou. Eu acho medalha muito legal, mas a medalha é um objeto. O que vem por trás dessa medalha... Na minha primeira prova do PAN, que eu fiquei em terceiro, eu melhorei 3 centésimos depois de 6 anos. Eu falei, mais do que a medalha, eu considero esses 3 centésimos. Aconteceu quando eu tinha 9 anos, né? Mas eu não consegui falar, tipo, o que aconteceu. Foi mais ou menos o que eu tentei falar pra minha mãe. Eu acho que ele tentou me dar um beijo. Tipo, eu não conseguia... Até porque eu não sabia o que era, entendeu? Então, eu não conseguia falar. E na época ela ficou com muita raiva, assim. Porque ela falou assim, alguma coisa aconteceu, tem alguma coisa errada. E eu olhava na televisão alguns casos e as pessoas, tipo, sucumbindo. Eu falava, eu acho que eu sou muito forte porque isso não mexe comigo. Só que era porque eu não sabia o que era, entendeu? Era como se eu tivesse botado para debaixo do tapete mesmo. E aí o meu corpo começou a mudar, a crescer seio, e aí eu não queria que ninguém tivesse interesse por mim. Então eu cortei o cabelo super curto, tirei brinco e só usava roupa folgada. E era um alívio na rua quando as pessoas falavam que ele é um menino ou uma menina. Era um alívio para mim, que eu falava, bom, é assim que eu quero. E a minha mãe até fala que na época ela pensava que eu era gay, porque ela falou assim, você ficou tão masculinizada e tão, tipo, retraída que eu pensava que era porque você não queria ficar com meninos, assim. Aí, de repente, eu me apaixonei por um menininho da escola e a gente foi namorando. Toquei no assunto muito breve, porque ele queria a primeira relação, ele queria ter toque. Eu falava, ó, não funciona muito bem comigo. Ele, por quê? E aí eu fui falando, né? E foi com ele que eu tive a minha primeira relação, primeiro tudo, assim. Mas ele foi super paciente, ele era romântico, assim. Sabe aquele amor de escola, de escrever, eu te amo. Então isso que foi me saltando, assim. Verbalizar é muito difícil. Você falar, eu fui abusada sexualmente. Era muito difícil falar isso. Tipo, ele colocou a mão dentro do meu maiô. Ele ejaculou em mim. Porque eu tenho muito vivo, assim, que enquanto criança, eu falava assim, eu lembrava dele tremendo, mas eu não sabia o que era. Eu só fui saber que aquele tremor era uma ejaculação muitos anos depois. Eu achava que ele tinha tremido, não sei. Eu falava, ele tremeu em cima de mim. Não entendia o que era, sabe? E só quando eu parei para fazer uma terapia, que eu falei assim, bom, eu realmente não tô bem, né? Tem mais coisa nisso aí, tem muita sujeira e tem que ser limpo. E foi incrível porque essa terapia, ela foi a fundo. E tinham eventos que eu não lembrava mais, né? Eu lembrava de 1 ou 2, aconteceram muitas vezes. E quando eu comecei a lembrar disso tudo, eu falei, meu Deus, como que eu consegui retrair isso na minha vida, né? E, paralelamente, eu comecei a me punir
eu ingeria bebida alcoólica, eu não terminava uma semana inteira de treino. Eu comecei a detestar nadar, eu estava nadando só porque eu recebia para nadar e assim, porque eu não conseguia falar assim, parei. Mas eu estava meio que levando, né? E os resultados caíram e a imprensa ficava assim, o que está acontecendo com você? Joana já era, é a pressão que ela não está aguentando mais. E eu via a natação evoluindo e eu não conseguia acompanhar aquilo porque eu não estava bem comigo mesmo. Nada encaixava, sabe? Eu lembro de sentir muito nojo de mim mesma, assim, sabe? Tipo, não conseguir me olhar no espelho e me achar a pessoa culpada. Tipo, o que é que eu fiz para ele achar que ele tinha direito de fazer isso comigo? Será que eu dei algum sinal errado? É um turbilhão de coisa, é uma avalanche que você vai, aos pouquinhos, acalmando. E aí eu comecei a ir encontrando a minha paz. Eu posso dizer que eu não tenho mais ódio dele. Eu sinto pena dele hoje. Eu tive muita raiva dele. Ele simplesmente tem um instinto doentio, patológico, e ele não consegue controlar. Então eu só posso ter pena de um ser humano assim, né? E uma pessoa que engana a própria família, porque ele não teve capacidade nem de falar para a própria família, eu fiz isso. Porque pelo menos o perdão da própria família eu acho que ele poderia ter. Eu precisei ir lá embaixo, tipo, não é nem o fundo do poço, é no subsolo. E se eu não tivesse ido lá e, tipo, encontrado a Joana mais dark, assim, eu não estaria aqui hoje, entendeu? Eu precisei ir lá no fundo, mas tem gente que não tem essa necessidade. Eu tive. Eu queria me matar, mas eu não tinha coragem. Então, assim, eu me entupi de remédio por 2 vezes. Só que na primeira vez que eu me entupi de remédio, na hora eu falei assim, fiz merda. E aí eu procurei o meu técnico, que é tipo um pai pra mim. Eu liguei pra ele e falou, fiz isso, isso e isso. Aí ele foi lá na minha casa, eu tava morando só na época. E a outra vez foi em 2013, que eu já tava bem em relação a isso, mas assim, eu tava com a natação, o meu posicionamento político tinha causado muitos problemas financeiros pra minha família. E é tipo um gatilho, uma coisa chama a outra, né? Então, quando eu vi ali que a minha família estava com a dívida de 412 mil reais no banco, praticamente era por mim, porque eles queriam bancar tudo para mim que o meu clube não me dava, a confederação não me dava e a minha mãe queria me dar. Então, quando eu soube daquele montante de dinheiro, eu falei assim, ferrou. E aí eu também me enchi de remédio de novo. Mas foram esses dois... Mas eu não considero que eu teria coragem de fazer isso. Eu acho que era mais um pedido de socorro. Eu só queria dizer que eu estou muito triste. Eu vou pro Pan-Americano, eu vou defender o meu país, mas assim, eu não vou estar representando essas pessoas que batem palma para Feliciano, Bolsonaro, Eduardo Cunha, Malafaia. Não são vocês que eu estou representando. Eu entendo o lado do COB no seguinte, sabe aquela história de que o universo procura equilíbrio? O COB procura equilíbrio, ele tem que ter controle sobre os atletas. Então, tipo, não tem como ele controlar, porque se uma Joana vai lá e faz um vídeo e eu tiveram vários atletas que falavam assim, pô, legal o vídeo. As pessoas acham que eu sou um bonequinho, né? Tipo, dá corda e ele nada. Aí acabou a corda e ele descansa. Então, e não é assim, é o meu país, entendeu? É assim, é o país que eu vou parir o meu filho, sabe? É onde os meus sobrinhos vão crescer. Então, eu tenho o direito de falar. Não é porque a minha opinião é de uma minoria que eu vou deixar de falar. Falaram que iam ver o que poderiam fazer, até agora nada. Na verdade, eu venho esperando isso desde que eu fiz o índice olímpico, né? Que praticamente estou bancando tudo do próprio bolso. Se eu quisesse ficar por mais 4 anos, eu não duvido que eu seria capaz. As pessoas falam, mas você nada a prova de 400 medalhas, você vai estar com mais de 30 anos. Eu falo, não, eu não duvido da minha capacidade. Mas eu tô indo até o ano que vem realmente porque eu quero viver outras coisas, entendeu? Eu quero casar, eu quero constituir família, eu quero fazer mestrado. Vai ser o meu 4º Jogos Olímpicos, então assim, eu vou ter vivido plenamente a vida de atleta. E aí vai ser o momento de viver outras coisas, de ser feliz em outras áreas, assim. Pode ir aquecendo. No próximo bloco tem Mahamudra, o treino que vai te levar ao corpo sarado e à exaustão. Vamos começar com Ava Rocha. Filha de um dos maiores ícones do cinema brasileiro, ela vem se destacando como cantora.
E ainda hoje, o caçador da aurora boreal Marco Broto. Você não vai passar. Seu nome de batismo é Ava Pátria Índia Iracema. E ela é filha de um dos maiores ícones do cinema nacional, Glauber Rocha. Você vai conhecer agora um pouco da história de Ava Rocha, que vem se firmando como interessante revelação na música brasileira. Quando me flagrar. Ava, na verdade, faz referência, são as iniciais do nome do meu avô, Antônio Vicente Andrade, quer dizer, do meu bisavô, que construiu uma casa em Vitória da Conquista para minha avó, quando ela se casou com o Adamastor, e eles tiveram o meu pai lá. E na frente, na fachada da casa, tem essas iniciais, AVA. E o meu pai quis homenagear o avô dele quando eu nasci. A minha vida foi muito influenciada pelos meus pais, né? Meu pai, Glauber Rocha, e minha mãe, Paula Gaetan. A minha vida inteira eu vivi dentro de uma ilha de edição, de um set de filmagem, né? Sobretudo por causa da minha mãe, porque quando meu pai morreu eu tinha 2 anos. Então, através dele eu tive contato com os filmes, né? Com a memória, com a iconografia dele, com os livros que ele escreveu, com o pensamento dele, com, enfim, todo o afeto, né? Que a gente tem, pode tecer com o nosso pai, e se ele é o Glauber, com toda aquela profundidade do conhecimento da sua obra. E com a minha mãe foi o cotidiano, né? Tá realmente filmando, pensando a imagem. Um dos aspectos da minha composição é o cinema. Quando eu tô no palco fazendo um show, para mim aquilo é cinema. Então, na verdade, faz mais parte, muitas vezes, de uma concepção filosófica a partir do que é a música, do que é cinema. Eu acho que a música brasileira vive um momento muito interessante. E isso tem a ver com a recepção positiva que o meu disco tem recebido. É um disco no qual eu quis reunir canções que fossem canções que tivessem um espaço para um disco que fosse mais quente, mais político, mais feminino. Eu acho que ele é um disco que versa sobre essas potências. Eu acho muito legal a MC Carol falar "Não sou diva, sou bandida". Me lembrou a Nina Simone falando que nos tempos dos movimentos pelos direitos civis, se ela pudesse, ela seria uma assassina. Eu não seria, mas eu entendo o momento, realmente quase um terrorismo poético. Eu acho que essas mulheres estão com tudo, estamos todas com tudo, e a gente tem que somar essas forças mesmo. Mahamudra é um novo treinamento físico que promete um corpo sarado misturando artes marciais, crossfit, yoga e calistenia. O Trip TV foi até o Parque do Ibirapuera, em São Paulo, para conhecer melhor a nova sensação do mundo fitness. Então, Mahamudra Brasil é um método de desenvolvimento humano. O pessoal costuma achar que é um treinamento físico, mas não é apenas um treinamento físico, né? A maior parte da nossa aula é a parte física, mas a gente faz um treino mental e espiritual também com a galera, que é o que faz o diferencial. Na parte física, né, na parte que cuida do corpo, que a gente treina aqui com a galera, são englobadas técnicas de Muay Thai, técnicas de yoga, levantamento olímpico, muito do funcional, né, de agachamentos, peso corporal, calistenia. Então é um pouco de tudo, corrida.
A Mahamudra Brasil surgiu aqui no Brasil mesmo, né? Quem criou foi o César. Esse nome já existia antes, né? Vem do sânscrito, que é Mahamudra seria o grande segredo. E aí ele, por ter morado muito tempo na Ásia, ele trouxe um pouco da filosofia oriental para cá, né? Que é mais cuidar da sua mente, cuidar do seu eu interior, que isso irá, né, refletir no seu externo, né? Todos podem praticar, não existe restrição. Se o seu médico falou que você pode fazer um exercício, você pode treinar aqui com a gente. Todo mundo vem para Mahamudra procurando um estilo de vida melhor. Uns já são bons no físico, porém não são muito bons no mental nem no espiritual. O outro já tem aquele lado mental e espiritual forte, só que falta o físico. Eu tive até facilidade de fazer essa concentração mental, porque eu já fazia yoga antes. Isso faz toda a diferença na hora de praticar os exercícios e também na hora de levar isso para sua vida, sabe? Quando o pessoal chega, né, no começo da aula, a gente não costuma ir direto para a parte física, porque cada um chega de um lugar, trânsito, estressado, cabeça no trabalho e tal, a gente tem que primeiro sintonizar a energia, que é um grupo, vai estar todo mundo junto, né? E você tem que estar presente no que você está fazendo para você colocar qualidade. O próprio fato, assim, de você treinar em ar livre, né, perto da natureza, já traz mais uma tranquilidade para a pessoa, né? Você fica mais tranquilo, mais sereno, mais disposto, porque aqui em São Paulo o pessoal está o tempo inteiro no carro, no trânsito, ou no escritório, ou em lugar fechado, então quando você chega assim, numa área aberta, é muito mais tranquilizante, né? No começo foi mais difícil essa disciplina, assim, de acordar, de vir, de conseguir terminar um treino, que para mim é muito difícil, estar acostumado com aquela rotina de academia, sempre, aí você cansa e já para, aqui não, você tem que tentar fazer. Isso acaba querendo ou não refletindo, né, no dia a dia da pessoa, porque um desafio, faltam 50 metros para terminar o exercício, ela vai parar antes? Aí você dá aquela cutucada, você fala, você vai parar agora, faltando 50 metros? Querendo ou não, isso reflete na vida. Às vezes a pessoa está quase conseguindo alguma coisa, aí desiste. Tipo, ela vai levar aquilo, ela fala, pô, tô quase chegando lá, vou desistir. Eu entrei em agosto do ano passado. E a princípio foi por causa da mudança física mesmo, eu era bem mais pesado e tal. E entrei buscando a estética no começo, aí depois fui começando a entender a filosofia e tal. Nesse tempo eu perdi 20 quilos, tô com uns 9% de gordura no corpo aí. Mas aí depois virou consequência, né? Aí já não quis mais saber da estética e tal, né? Foi uma consequência. Mahamudra é um por todos! E todos por um! No próximo bloco, Marcos Broto nos leva ao extremo do planeta para curtir um dos maiores espetáculos da Terra, a Aurora Boreal. A Aurora Boreal é um dos fenômenos mais sublimes do planeta, além de ser extremamente raro e imprevisível. Mas isso não impediu que o empresário Marcos Broto, que já ficou conhecido como Caçador de Aurora, presenciasse esse fenômeno mais de 50 vezes. A primeira vez que eu vi, cara, eu fiquei assim, naquele primeiro momento, meio congelado, assim. Eu acho que o primeiro sentimento que eu tive foi realmente de medo, sabe? De falar, pô, o que é isso aqui, né? Daí eu comecei a ficar mais calmo, comecei a conseguir tirar fotografias. Daí você começa a pensar, né? A tua cabeça fica girando. Pô, da onde vem isso? Como é que vem isso? Como se forma, já sabe. O Sol está emitindo plasma, tá, matéria o tempo todo para a Terra. E quando ela entra em contato com o campo magnético da Terra, existe uma excitação nesse plasma. O campo magnético retira um pouco dessa energia, puxa para os polos, para o polo sul e para o polo norte. E como no polo o campo magnético é mais fraco, é a hora que essa força, esse plasma consegue romper. Rompendo, ele vai entrar em contato com os elementos da atmosfera e vão explodir. E nessa explosão que tem a luz. A Aurora Boreal eu chamo como se fosse um trilho do trem da Aurora. Vem da Sibéria, passa em Murmansk, que é a divisa da Finlândia com a Rússia, corta toda a Lapônia, vai para Kiljarvi,
Tromsø, Islândia, Groenlândia, daí você passa no norte dos Estados Unidos, no meio do Canadá e o Alasca. Então essa oval é onde a aurora aparece na grande maioria das vezes. Eu já fiz 15 expedições. Se eu não estiver na 100ª noite, eu estou um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Então eu já digo que eu já vi mais de 100 auroras. Porque às vezes você pega numa noite só, você acaba pegando às vezes 2, 3, 4 atividades diferentes em lugares diferentes, né? Muitas pessoas me perguntam qual que é mais bonita. Eu gostei muito agora em março, eu estive no Alasca e a gente atolou o carro. Eu estava com a minha noiva e a gente passou a noite inteira atolado. A gente viu a aurora das 11 horas da noite até as 7 horas da manhã. Eu tirei 1.800 fotos nessa. A máquina ficou... As pessoas acham que você olha lá e só fica um verde. Não, quando você pega ela dançando de um lado para o outro, assim, a emoção potencializa. Existem muitas lendas da aurora no mundo inteiro. E na China tem uma lenda que a partir do momento que você vê a aurora pela primeira vez, você é abençoado pro resto da vida. Tem uma história muito legal de um senhor lapão que no meio da Finlândia que ele falou assim, vou te ensinar agora a ver a aurora com os olhos fechados. Ele fala que ele, com o movimento dos animais que estão em volta, ele consegue saber de onde a aurora está vindo. É uma coisa que faz sentido. Eu não senti, porque ele deve fazer isso desde criança, né? Mas é uma coisa que o que ele falava era realmente o que estava acontecendo. Foi uma experiência muito legal. A aurora boreal é um assunto que está todo dia na minha vida, né? E a Laurísia, minha companheira, tem que aguentar a amante, né? Ela chama, vai ver a amante de novo? Eu falei, eu estou indo ver a amante. Ela, go